Muito bem, vamos dar início à nossa quarta videoaula do curso de Química Geral. Nessa videoaula nós vamos apresentar as fórmulas químicas, mas também os conceitos relacionados à massa atômica e ao conceito de mol, e como esses conceitos também são conectados às fórmulas e às massas moleculares. A unidade de massa atômica. Evidentemente, nós já temos por intuição que átomos e moléculas são partículas infinitamente pequenas, muito pequenas, certo? Por exemplo, um átomo de hidrogênio teria um peso em gramas que teria aqui, na verdade, 20 zeros aqui na casa decimal, certo? Então, essas quantidades extremamente pequenas não poderiam ser medidas, pesadas com equipamentos normais, como nós temos as balanças que nós vemos no dia a dia. Porque seria necessário nós termos um padrão para comparar esses pesos da mesma ordem de grandeza dessas partículas. Então, a ideia era usar um padrão que fosse da mesma ordem de grandeza de átomos e moléculas. A única possibilidade seria usar algum tipo de átomo como padrão para medir massas atômicas. Dessa forma, foi escolhido o isótopo de carbono 12 com massa igual a 12. Historicamente, não foi esse o primeiro átomo a ser escolhido, foi o oxigênio. Mas depois se viu que era mais adequado usar o átomo de carbono 12 como padrão para a unidade de massa atômica. Então, a unidade de massa atômica ela foi escolhida como uma fração de 1/12 da massa de um átomo de carbono que tem número de massa igual a 12. Para representar direitinho aqui, se eu tiver aqui o átomo de carbono 12, certo? Número de massa 12. Se eu tirar aqui 1/12, né, uma fração de 1/12, essa fraçãozinha aqui é a minha padrão, é o meu padrão de comparação para massas atômicas, chamado de unidade de massa atômica, certo? Hoje nós sabemos, né, podemos calcular que essa unidade de massa atômica pesa exatamente 1,6610 a menos 24 gramas, que é exatamente o peso do átomo de hidrogênio, ou do isótopo de hidrogênio com massa atômica 1, porque ele só tem, na verdade, um próton, certo? Então, aqui para assim a gente ilustrar, evidentemente que isso aqui é apenas uma imagem de analogia, né? Se eu tivesse um átomo de flúor e eu fosse pesar ele, eu teria que botar aqui, ó, 19 unidades de massa atômica, 19 pedacinhos daquele, né? Para balancear aqui o peso e você ter o peso do átomo de flúor. Evidentemente que isso aqui, pessoal, não é possível ser feito, né? Essas partículas são microscópicas. Aqui é apenas para a gente ilustrar a ideia da comparação entre unidades padrões de massa atômica, que é 1/12 do átomo de carbono 12, e o peso dos átomos, certo? Então, a massa atômica de qualquer átomo vai ser expressa nas unidades de massa atômica. Nesse caso, nós diríamos, por exemplo, que o flúor tem 19 unidades de massa atômica. É a massa atômica. Tá? Ou seja, ele é 19 vezes mais pesado que 1/12 do isótopo 12 do carbono. Aqui, apenas para que vocês prestem atenção, não confundir o conceito de massa atômica com o número de massa, certo? O número de massa é a soma, ele é um número que é puro, é a soma de prótons e nêutrons existentes no átomo considerado, certo? Se nós considerarmos, por exemplo, o isótopo 35 do cloro, tá? Ele tem 17 prótons e 18 nêutrons. Então, a soma disso aqui dá o número de massa, 35, certo? O número de massa é um número inteiro. Ele vai dar 35, 37, 42. Já a massa atômica é a soma das massas de prótons e nêutrons, que é diferente. Nesse caso, por exemplo, a massa atômica do cloro desse isótopo aqui é 34,969. Como se obtém modernamente hoje as massas atômicas? Com certeza não é com aquela balança que nós vimos na
na figura passada, claro. Hoje, um equipamento que faz essa medida é chamado de espectrômetro de massas. O princípio de funcionamento desse espectrômetro é o seguinte: primeiro a amostra, no caso, vamos supor, o átomo que você quer determinar, você pegaria uma amostra desse elemento, né? Vamos supor que você quisesse determinar a massa do cobre, certo? Você pegaria uma massa desse elemento, uma pequena quantidade, esse elemento estaria, por exemplo, em estado sólido, ele seria aquecido até ele virar estado vapor. Depois, esses átomos no estado vapor, eles seriam ionizados através de um bombardeamento com feixe de elétrons. Então, os átomos de cobre seriam transformados, por exemplo, em íons de cobre, ou mais um ou mais dois. Esse feixe de íons, né, seria acelerado por uma diferença de potencial aplicada aqui entre essas placas. Então, as partículas são aceleradas e elas seriam levadas em direção a um campo magnético. Esse campo magnético aqui, ele seria uma espécie de filtro. Ele, na verdade, devido à interação magnética com a carga elétrica dos íons que estão passando, vai haver uma deflexão. De acordo com a razão massa-carga do íon, ele vai atingir o detector num ponto aqui diferente, certo? Então, esse aqui é um dos tipos de espectrômetro de massa. Tem outros que funcionam com um princípio um pouco diferente, mas, no geral, todos os espectrômetros de massa têm essa configuração. A amostra é vaporizada, os íons são formados, né, há uma ionização, e depois há uma separação desses íons através de campo magnético e ocorre a detecção desses íons, certo? Então, a gente poderia esquematicamente mostrar o funcionamento do elemento. Então, a fonte de íons, depois tem o analisador de massas, que pode ser desse tipo, pode ser outro tipo. Hoje é mais usado o chamado quadrupolo, certo? E, finalmente, ocorre a detecção desses íons num sistema que recolhe e vai identificar os íons pela sua razão massa-carga. Posteriormente, claro, o sinal elétrico é aplicado ao computador e você vai obter o que a gente chama de espectro de massa. Então, no caso, se eu tivesse colocado aqui o elemento cloro, nós veríamos no espectro os isótopos do cloro, tanto o 35 como o isótopo com número de massa 37, certo? E vejam que a razão desses picos aqui, a altura deles, né, na verdade a área desses picos, é proporcional à abundância relativa. Então, nós podemos ver claramente que o isótopo 35 ele é mais abundante que o isótopo 37. É também por essas áreas desses picos que nós podemos ver a abundância relativa e aí fazer o cálculo da massa atômica do elemento. Da seguinte forma que nós já vimos até do outro vídeo, apenas para a gente relembrar, se olhando para aqueles picos, nós observamos claramente que a abundância do cloro 35 é maior do cloro 37. Dá uma razão de 75,4% para 24,6%. E a razão massa-carga obtida também do espectrômetro de massa dá 34,696 para o 35 e 36,966 para o 37. Fazendo a média ponderada, né, multiplicando a massa atômica pela abundância relativa, nós temos então a massa atômica do elemento cloro, que é exatamente aquela que você observa discriminada nas tabelas periódicas. Então, esses valores que você vê na tabela periódica já são as médias ponderadas da massa atômica de cada isótopo multiplicado pela essa abundância relativa, né, nesse cálculo da média ponderada. O conceito de mol. Muitas coisas que nós, na verdade, adquirimos, ou que nós falamos, estão em conjunto. Então, nós usamos algumas expressões para representar esses conjuntos. Por exemplo, diz uma dúzia de ovos, que se refere a 12 ovos. Uma resma de papel, que se refere a 500 folhas de papel. Milheiro de telhas, de tijolos, se refere a 1000 tijolos. Então, é comum nós usarmos essa representação para um conjunto fixo de objetos, assim por diante.
conceito de mol tem esse mesmo sentido, certo? Como o átomo é muito pequeno, nós não vamos trabalhar átomo por átomo. Você, na verdade, quando faz reações químicas e processos químicos, você trabalha com quilos, com toneladas de material, né? Então, não seria prático você ficar trabalhando com aquela unidade de massa atômica toda vez. Você não ia pesar, por exemplo, 50 unidades de massa atômica, que seria um número impossível até de você, uma quantidade impossível você trabalhar na prática. E o que foi que os químicos fizeram? Eles escolheram uma quantidade de átomos em que você tivesse um peso que fosse numericamente igual ao valor da sua massa atômica. Esse desenho ilustra isso. Se eu tenho, por exemplo, um átomo de ferro, nós, através do espectrômetro de massa e tal, descobrimos que ele tem 56 unidades de massa atômica. Ou seja, ele é 56 vezes mais pesado que 1/12 do átomo de carbono 12, certo? Agora, se eu juntar uma quantidade enorme de átomos de ferro, em que o peso agora seja 56 gramas, ou seja, agora é um peso em gramas, numericamente igual a essa massa atômica, nós teríamos N átomos de ferro. Esse número aqui é muito grande, né? Vejam que o átomo é muito pequeno. Você tem um peso em gramas, que é uma quantidade que você vai ver macroscopicamente, esse número aqui é muito grande. Mas ele existe, né? É só eu poder colocar esse número N, né? Colocar N quantidades iguais de ferro, que eu posso obter uma massa de 56 gramas. E aí vem o conceito de mol, tá? Esse N número de átomos, certo? De partículas, que faz com que você tenha o mesmo peso em gramas da massa atômica do elemento, é chamado de mol, tá? Então, mol seria a quantidade de matéria, que na verdade, agora a grandeza, a gente criou essa grandeza, a quantidade de matéria, de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto os átomos existentes em 0,012 quilos, né? Ou seja, 12 gramas de carbono 12, certo? Então, se eu tenho 12 gramas de carbono 12, eu tenho 1 mol de átomos de carbono 12. Então, sempre que eu tiver qualquer mol, eu tenho essa mesma quantidade, tá? Aqui só para a gente fazer uma ilustração, eu peguei essa figura onde cada um desses elementos aqui tem a massa equivalente a 1 mol de elementos. Por exemplo, aqui nós temos enxofre, então tem 1 mol, tá, de átomos de enxofre. O iodo aqui tem 1 mol de átomos de iodo. Aqui o ferro, representado por esses pregos, que teria a massa equivalente a 1 mol. Então vejam que aquela massa equivalente à quantidade de 1 mol sempre é uma quantidade macroscópica, porque são muitas partículas, tá? Então o mol, depois nós podemos calcular, e nós vamos ver isso no curso, como é possível calcular através de várias técnicas, tem eletrólise por medidas de raio-x. Foi possível calcular que esse número que transforma uma quantidade de massa atômica no mesmo valor para grama é o número de Avogadro, que tem 6,022 vezes 10 a 23 partículas. Então, esse é o número de Avogadro. É esse número que, se eu multiplicar, né, pela massa de um único átomo, vai dar o valor em gramas, tá? Então, esse mol significa que você tem esse número de partículas, é a dúzia do químico, digamos assim. Então, 1 mol de moléculas tem 6,02 10 a 23 moléculas. 1 mol de átomos de carbono, por exemplo, contém 6,2 10 a 3 átomos. 1 mol de íons contém 6,2 10 a 23 íons. 1 mol de elétrons contém 6,0 vezes 10 a 23 íons. 1 mol de carteiras também contém, só que ninguém vai trabalhar com essa quantidade para objetos macroscópicos, certo? Apenas para objetos microscópicos, porque nessa quantidade você vai ter uma massa que você vai poder trabalhar. Agora os conceitos de massa molecular, tá? Se você tiver, por exemplo, a molécula composta por vários átomos, então se você tiver a massa atômica de cada átomo, a massa da molécula é a massa
a somatória, né, das massas atômicas de cada átomo que compõe a molécula. Vamos imaginar aqui o CO2. Então, o carbono é 12, o oxigênio é 16. Então, 16 mais 12 mais 16, a massa molecular é 44 unidades de massa atômica. Aqui na nossa balancinha imaginária, se eu botasse, né, 44 pedacinhos daquele 1/12 do átomo de carbono 12, a molécula de CO2 ficaria exatamente aqui equilibrada, certo? Para você fazer esse cálculo, basta então que você some as massas atômicas, né, dos átomos que compõem a molécula e você vai ter a massa molecular. Vamos imaginar aqui o ácido sulfúrico, H2SO4. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, então 1 vezes 2, 1 de enxofre, 32, e 4 átomos de oxigênio, 16 vezes 4. Somando tudinho, a massa molecular dá 98 unidades de massa atômica. Aqui para a sacarose, né, 12 átomos de carbono vezes 12, 1 vezes 22 no caso do hidrogênio, e aqui 16 vezes 11, né, 11 átomos de oxigênio vezes a massa atômica do oxigênio, somando tudinho, essa massa molecular aqui dá 342 unidades de massa atômica. Agora a massa molar. Então a massa molecular é a massa de uma molécula, unidade de massa atômica. A massa molar já é a massa de 1 mol de moléculas, certo? Expressa em gramas. Então a massa molar ela vai ter unidades de grama por mol. Então vamos imaginar o cálcio, né? O átomo de cálcio tem 40 unidades de massa atômica. É o peso, é a massa atômica dele. Do sódio é 23. Agora, se eu expressar isso em gramas, eu já vai ter a quantidade que é a massa molar. Então, a massa molar do cálcio é 40 gramas por mol, porque em 1 mol eu tenho 40 gramas. Lembre-se do conceito de mol, né? É aquela quantidade de partículas que transforma a massa unidade de massa atômica em gramas, né? Então, a massa molar do CO2 é 44 unidades de massa atômica, massa molecular, mas a massa de 1 mol é 44 gramas por mol, certo? A massa de íons de sódio é 23 unidades de massa atômica, mas se eu tiver 1 mol de íons de sódio, eu tenho 23 gramas por mol. Como a gente pode fazer, então, uma transformação, por exemplo, se eu tiver uma quantidade em gramas para número de mols? A gente usa muito isso em química, que é vantajoso na hora de você for fazer estequiometria das reações. Por exemplo, se eu tenho 88 gramas de CO2, qual seria o número de mols que eu tenho aqui? Então, basta fazer uma relação muito simples. A massa molar é 44 gramas de CO2 para 1 mol. Né? A massa molar, 44 gramas por mol. Em 88 gramas, eu tenho N, que é o número de mols em 88 gramas. Fazendo a nossa regrinha de 3, é só pegar 88 dividido por 44, 2 mol de moléculas de CO2. Outro exemplo, o cálcio, eu tenho 100 gramas de cálcio. Então, 40 gramas, que é a massa molar do cálcio, eu tenho 1 mol de átomos de cálcio. Em 100 gramas de cálcio, eu teria N, fazendo a nossa conta aqui, 2,5 mol de átomos de cálcio. Então, uma regrinha simples é que o número de mol é simplesmente a massa dada dividido pela massa molar, certo? Isso vai dar diretamente o número de mols que tem naquela determinada massa de elemento ou de substância. E a nossa revisãozinha dessa nossa videoaula. Primeiramente, a unidade de massa atômica foi um padrão estipulado pelos químicos, né, que convencionaram ser 1/12 da massa de um átomo de isótopo do carbono 12, certo? A massa atômica, ela é exatamente medida em relação a esse padrão, né, unidades de massa atômica. O aparelho que permite fazer a medida das massas atômicas e também de moléculas, muito útil até em determinação de substâncias, é o espectrômetro de massas. A massa atômica dos elementos ela é obtida através de um cálculo onde se usa a média ponderal, né, como nós vimos, das massas dos diversos isótopos de cada elemento. Então, você tem a massa de cada isótopo multiplicado pela
sua abundância relativa. Se você fizer isso para todos os isótopos, você vai ter no final a média ponderal, que é a massa atômica dos elementos que aparecem na tabela periódica. O mol é aquela quantidade de matéria que contém tantas entidades elementares quanto os átomos existentes em 12 gramas de carbono 12, certo? Então é aquele conceito que é equivalente a dúzia, equivalente também a outras palavras que nós usamos para definir um conjunto de coisas, certo? Então o mol, na verdade, significa uma quantidade, um número de coisas. Esse número de coisas, né, esse mol, na verdade, é chamado de número de Avogadro, equivale, nós sabemos hoje, a 6,022 vezes 10 a 23 partículas. Esse é um número, pessoal, que vocês jamais vão esquecer na vida de vocês. Como químicos, você vai trabalhar com esse número diversas e diversas vezes, né? A massa molecular, certo? É a massa da molécula medida em unidade de massa atômica. Então, para você fazer o cálculo da massa molecular, você soma as massas atômicas de todos os átomos que estão na molécula. E a massa molar é a massa de 1 mol de substância, tá certo? É medida em gramas por mol. Então, se eu tenho a massa atômica do cálcio, que é 40 gramas, 40 unidades de massa atômica, a massa molar do cálcio é 40 gramas por mol. Se a massa molecular do CO2 é 44 unidades de massa atômica, a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Muito bem, até a nossa próxima videoaula.